Breaking Bad, que série, hein? A gente acompanha toda a jornada de queda moral do Walter White. Mas, parando pra pensar, e se o verdadeiro juiz da história dele não for a polícia nem os rivais, mas aquele personagem que sempre ficou ali, meio que em segundo plano? Pois é, essa é a pergunta que define o final da saga. Não é sobre como o Walter White morreu, mas sim quem, de fato, derrotou ele moralmente. Quem deu aquele golpe que destruiu tudo por dentro. Pensa bem, a polícia nunca conseguiu de fato ser mais esperta que ele. E os rivais? Gus Fring, o Salamanca, o Jack Welker, todos eles foram eliminados por ele. Nenhum deles foi o verdadeiro nêmese da história. Sim, exatamente. Walter Hartwell White Jr. Aquele personagem que parecia ser só um detalhe na trama é, na verdade, a peça-chave para o veredito moral da história inteira. Pra gente entender o quão fundo o Walter White caiu, a gente precisa de um ponto de referência, sabe? Um ponto fixo. E o Walter Jr. não muda. Ele é essa âncora moral da série. O padrão que a gente usa pra medir a corrupção de todo mundo ao redor dele. Só que essa estabilidade toda não é por acaso, não. A personalidade do Walter Jr. é construída numa base psicológica bem específica. Um temperamento que o torna quase imune ao veneno moral do próprio pai. O temperamento dele é uma combinação de dois elementos. Primeiro, ele é fleumático, tipo a água, sabe? Sempre buscando a paz, evitando o conflito a todo custo. Mas por baixo disso tudo tem um núcleo melancólico, que é como a terra, firme, leal, idealista e com um senso de justiça que não dá para dobrar. E essa proporção aqui é a chave de tudo. Na maior parte do tempo, a natureza fleumática dele, a pacificadora, está no controle, tentando manter a calma. Mas é aquele núcleo melancólico, o idealista, que, quando é ativado, nossa, se torna uma força moral implacável. E essa mistura toda forma o que a gente pode chamar de arquétipo do devoto. É alguém que é programado para ser leal, para ter estabilidade. Só que essa lealdade tem uma condição bem clara. Ela precisa estar alinhada com o código moral rígido dele. Quando essa linha é cruzada, a devoção vira julgamento. Tá, mas como a gente vê esse temperamento funcionando na prática? Bom, começa com a obsessão mais famosa dele. Aquela fixação do Walter Jr. por café da manhã não é só uma piada, é a maior prova da necessidade fleumática dele por estabilidade, por homeostase. Numa casa cheia de mentira, de caos, o ritual do café da manhã é a única coisa previsível, é a única âncora de segurança que ele tem. A reação dele a qualquer problema ilustra isso perfeitamente. Quando a rotina é quebrada, ele não fica com raiva, ele fica confuso. Aquela pergunta clássica, por que vocês estão agindo de um jeito tão estranho, não é uma acusação, é um apelo. É ele pedindo, por favor, para o mundo voltar a fazer algum sentido. A crise de identidade dele é outro sintoma claríssimo. O Walter Jr. é o filho devoto, leal à tradição. Já Flynn é um mecanismo de defesa. É uma outra pessoa criada para fugir da toxicidade do nome White. Ele fica oscilando entre os dois, numa luta constante entre o dever de filho e a necessidade de se proteger. Mas a água fleumática, essa calma toda, só aguenta a pressão até um certo ponto. Uma hora, não tem jeito. Aquele núcleo de terra, o lado melancólico, é forçado a reagir. O site Save Walter White é o maior exemplo da devoção dele. Foi o lado melancólico em ação, criando aquela imagem idealizada de um pai-herói. Ele não estava só arrecadando dinheiro, ele estava construindo a realidade em que ele precisava acreditar para conseguir sobreviver àquilo tudo. E essa tabela aqui revela a química explosiva da família. O Walt, que é dominador, via a calma do filho como fraqueza e nunca entendeu a força moral dele. Já o Hank oferecia a segurança, a clareza que o J.R. tanto buscava. Ele virou a figura paterna ideal. Essa dinâmica explica perfeitamente por que a lealdade do J.R. uma hora muda de lado. A jornada de desilusão dele acontece em 4 fases bem claras. É uma progressão que vai da idealização cega até a condenação final, sem volta. A cena da tequila é muito mais do que um adolescente bebendo demais. É o corpo fleumático do Jay rejeitando fisicamente, somaticamente, a essência do Heisenberg. O organismo dele literalmente não consegue metabolizar aquele veneno, o que é uma metáfora perfeita para a incompatibilidade moral dos dois. Naquela cena da faca, o instinto pacificador dele assume o controle total. Ele mente para a polícia não por uma falha moral, mas como uma decisão tática. Naquele momento, restaurar a paz era mais importante do que a verdade absoluta.
Ele precisava remover o agente do caos de casa para proteger o que ainda restava da família. E aí a gente chega no clímax. O golpe final não vem de uma bala, mas de um telefonema. E não é um desabafo emocional, não. É uma sentença de morte moral. E aqui vem o primeiro golpe. Ele identifica o crime que não tem perdão. A verdade que quebrou o núcleo melancólico dele para sempre. A lealdade ao Hank, o símbolo de segurança, agora exige a condenação total do próprio pai. E então, a frase que encerra tudo. Chocante, brutal, e a expressão mais pura do temperamento dele levado ao extremo. Cada palavra dessa sentença final é uma manifestação direta do temperamento dele. Ele rejeita o dinheiro porque a integridade dele enxerga aquele dinheiro como sujo. Ele aponta o crime, você matou o tio Hank, que é a verdade inegociável. Ele deseja o fim, não por vingança, mas por um desejo desesperado por paz. E com isso, o Walter Jr. se torna o único personagem que realmente derrota o Heisenberg. Não com violência, mas com integridade. Ele destrói a última mentira que sustentava o Walter White, a de que tudo aquilo foi pela família. Sem essa justificativa, o império do Heisenberg simplesmente desmorona. Fica aí a reflexão, né? Talvez a verdadeira força não esteja na capacidade de criar o caos, mas sim na integridade silenciosa de se recusar a participar dele.